Shalom, Haverim. Olá, amigos. Vamos dar continuidade hoje a nosso curso de Iniciação ao Hebraico, volume 1. Vamos para a segunda lição, que está na página 140. A lição se intitula Parichov, Parichov, Yehidah Shnaim, unidade 2, Parichov, na rua. Eu vou ler todo o texto da lição, depois eu vou fazer as explicações, tá certo? סליחה, איפה רחוב מסדה? זה רחוב מסדה. איפה מספר 9? פה מספר 3. שם מספר 9. משפחת דורון גרה בקומה ב'? כן, תודה רבה. מצלצלים, רות פותחת את הדלת. שלום, שלום. אמא בבית? לא. אמא? אבא בבית? לא. גם אבא לא בבית. Aqui nós temos um diálogo entre uma mulher, Isha, Ish é homem, Isha, mulher, e uma menina, Yalda, Yelet, menino, Yalda, menina. A mulher, ela está querendo visitar, a gente supõe isso aí, a família Doron. Estamos acompanhando a trajetória da Mishpachat Doron, da família Doron, são os personagens do nosso livro, do nosso curso. Então, vou passar aqui, fica melhor para vocês acompanharem, vou aumentar um pouco. Ela, ba rihov, na rua. Ba é a preposição bet, né? A preposição em, com patar, com esse vogalzinho aqui, é na rua. Vimos que a preposição em hebraico ela é prefixada, né? Na rua. Barihov, barihov. Slicha, vocês podem falar slicha ou selicha. Esse shva no início, ele pode ter um som como se fosse um E elevado, um E rápido, tipo slicha, é como se fosse a primeira palavra em hebraico, que é no princípio, né? Em princípio. Vocês podem dizer Breshit ou Bereshit. Geralmente os judeus eles falam Bereshit, mas pode também se dizer Breshit. E aqui da mesma forma pode ser Slicha ou Selicha. Geralmente eles vão falar Selicha. Selicha, desculpe, com licença, desculpe. Eifo Rihov Masada. Onde? Eifo Rihov Masada. Onde é a rua Masada? Vimos que o verbo ser no presente, o é aqui no caso, ele está implícito, ele não é colocado no tempo presente. Rouvé, em hebraico, presente. Aí a menina Yalda responde, Zé Rihov Masada. Esta é a rua Masada. Na realidade, Zé é este, Zot é esta. Mas como rua, Rihov, em hebraico é masculino, então é Zé Rihov Masada. Esta é, mais uma vez subentendido, o verbo ser, a rua Masada. Não tem um artigo, é rua Masada. Esta é rua Masada, né? Só que a gente traduz não ao pé da letra, como se diz, a gente traduz dando um significado melhor para a nossa língua. Esta é a rua Masada. A mulher pergunta, Eifo mispar tesha, onde é o número 9? Eifo, onde? Mispar, número 9. Onde é o número 9? A casa número 9, né? Ou o apartamento número 9. A menina responde, Po mispar shalosh. Aqui é o número 3. Po mispar shalosh. Sham mispar tesha. Ali é o número 9. Então, aqui é o número 3, ali ou lá é o número 9. Sham mispar shalosh, ou melhor, tesha. Aí a mulher pergunta, Mishpachat Doron gará bekoma bet? A família Doron, vimos que aqui está no construto, Mishpachá, família, Mishpachat Doron, a família Doron, está especificando uma determinada família. Mishpachat Doron gará, gará está no feminino, porque família é feminino. Mishpachat Doron gará bekoma bet, a família Doron mora no andar 2, no segundo andar, andar bet. Os números podem ser identificados também pelas letras do alfabeto. Aleph, 1, bet, 2, Gimel, 3. Nós vimos isso na nossa aula de
de consoantes nas aulas anteriores, ok? Estamos retomando hoje nossas lições. A lição 2. Mishpachat Doron Gara Bekoma Bet. A menina responde, Ken, sim. Aí a mulher fala, Todá Rabá. Todá Rabá, Todá, obrigado. Ou obrigada. E Rabá, muito. Muito obrigada. Obrigado muito, né? Seria assim o contrário. Todá Rabá, muito obrigado. Vamos passar aqui. A segunda parte da lição tem Metzal Tselim Rut Potachat et Hadelet. É um trechozinho maior, né? Uma sentença maior. Metzal Tselim Rut Potachat et Hadelet. Bem interessante essa frase aqui. Metzal Tselim é tocam, tá? No indeterminado. Eles tocam, alguém toca. Metzal Tselim. Na realidade está no tempo presente, na terceira pessoa do masculino. Eles tocam. Queria chamar a atenção quando vocês vão encontrar dois shivá, nós vimos isso na aula de vogal e semivogal, dois shivás juntos, um vai ser audível, o outro vai ser mudo. Ou, desculpe, o primeiro vai ser mudo e o segundo audível. Então, metzal, mudo, tse, ó, tselim. Não é metzal tslim, é metzal tselim, ok? Metzal tselim. Rut potachat et hadelet. Ruth abre, o verbo abrir no presente, mais feminino, potahat. Nós vamos ver depois um pouco do verbo no presente desta mesma aula. Ruth, potahat et hadelet. E o que seria essa partícula et? É simplesmente uma partícula que denota o objeto direto. Em seguida a ela vem um complemento. Ruth abre a porta. Você não vai traduzir isso aqui. É só para saber que depois vem um complemento que é o objeto direto. Metzal Tselim, Rut Potachat et Hadelet. Você pode dizer etadelet, hadelet. Geralmente, quando se fala mais rápido, o judeu fala etadelet, ok? Etadelet. Não vai dizer hadelet, etadelet. Metzal Tzlim. Desculpe, errei aqui, cometi aquele erro que eu falei que não era para falar, não é para cometer. Metzal Tselim, quem pronuncia-se, esse segundo shivá, ele é audível. Primeiro mudo, Metzal Tselim. Metzal Tselim, Rut Potachat etadelet. Então, Ruth fala Shalom. Então, aquela mulher que estava procurando a família Doron, ela falou com a menina que estava na rua, né? E a menina disse que ali morava a família Doron. Então, a mulher vai até lá, a Isha, ela toca a campainha, que está Metzal Tzlim, toca, mas a gente sabe que é aquela mulher que tocou a campainha. Então, ela toca a campainha, Ruth abre a porta, como se fala aqui, e Ruth se apresenta, Shalom. Então, Shalom, nós vimos que não é somente paz, é também uma apresentação. Olá, né? Shalom. A mulher fala, Shalom. Ima babait, ela vê que é uma criança, ela fala, mamãe está em casa, está mais uma vez implícito, babait, ima babait, mamãe está em casa. A menina responde, lo, não. A mulher pergunta, aba babait, papai está em casa, aba babait. A menina fala, lo, gamaba lo babait. Não, também papai não está em casa. Lo, gamaba lo babait. Aí a mulher fala, mi babait. Ela pergunta, quem está em casa? Mi, quem? Mi babait. E a criança, a menina, Ruth, responde, ani babait. Eu estou em casa. Ani babait. Típico de uma criança, né? Ok, pessoal, então vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui nossos verbos. Nessa lição nós vimos 3 verbos. Vou colocar na descrição desse vídeo um site, um link muito interessante de conjugação verbal. Vocês podem entrar nesse link quando vão conjugar tanto colocando em hebraico, depois eu vou colocar para vocês também, caso vocês não saibam, como escrever no computador de vocês, no notebook, em hebraico, tá bom? Então vocês podem entrar aqui. O primeiro verbo foi o verbo lagur, no infinitivo, nós vimos gar, mishpachat doron gará, gará feminino, gar masculino. O gar está aqui no presente, né? Masculino. Gar também é a terceira pessoa, o ele, no passado. Gar, porque a entrada do verbo no dicionário hebraico, diferentemente do português, da língua portuguesa, na língua portuguesa a entrada é no infinitivo, né? Mas por exemplo, morar, você vai procurar morar no dicionário, mas no dicionário, na língua hebraica, você vai procurar pela terceira pessoa do singular passado, gar, no caso, ok? Então, eu vou passar aqui
O site vai apresentar vários tempos, né? O presente, o passado, o futuro, houver, avar, atire, também o imperativo e outros tempos mais, outros modos. Mas para nós agora, no início, vai importar apenas o presente. Seria aqui o houver. Tanto o ani, o eu, o atá, o tu masculino, como o hu, o ele masculino, gar, ani, eu, feminina, a mulher falando, what, que é tu feminino, e o he, o ela, gará. Veja a diferença. Masculino, singular, gar. Masculino ou feminino singular, gará. E o plural, o anarno, o atem e o hem, quer dizer, nós, masculino, o atem, vocês, masculino, e hem, eles, garim, garim. E o anarno, o aten e o hen, feminino, garot. Eu falei na primeira lição que vocês tenham cuidado quando forem pronunciar o mem sofit, né? O M final, tipo em shalom, vocês não falem shalom, falem shalom, fechando bem os lábios. Mesma coisa aqui, se vocês falarem hen, tá errado, porque hen vai ser elas. Hem, eles, hen, elas. Atem, vocês, masculino, atem, vocês, feminino, ok? Então é bem fácil, né? O presente. Gar para o masculino singular, gará, feminino singular. Garim, plural masculino, garot, plural feminino. Essa terminação é sem terminação, geralmente é o masculino. A terminação, que é o kametz com re, é o feminino, geralmente. A terminação in é o plural do masculino. E a terminação ot, plural do feminino, há algumas exceções. Esse foi um dos verbos que nós vimos, o verbo lagur. Vamos ver agora outro verbo, que é o verbo letzalzel. É um verbo um pouco ruim para o brasileiro pronunciar, tem que pronunciar bem as consoantes. A gente não pronuncia o L assim como o português de Portugal pronuncia, temos que pronunciar o L. E também não temos esse TS, né, que é o tsade, né? A gente fala tsunami, né? Dessa palavra de origem japonesa. Então seria aqui metzalzel, metzalzel. Metzalzel, ok? A palavra soa interessante, soa até engraçado, não é? Metzalzel, toca, toca, toca a campainha, ok? Toca. E no feminino, metzalzelet, metzalzelet. Quando tem dois sgol, dois, três pontinhos, som de E, a tônica fica geralmente nessa primeira aqui, metzalzelet, metzalzelet. E geralmente aqui é feminino, essa terminação, elet, vamos dizer assim, né? É feminino. Então, Metzalzel é o ani masculino, o atá, você masculino, e o hu, ele masculino. Metzalzel, eu, você masculino, o ele, toca a campainha, né? Metzalzel, eu, a mulher falando. At, que é você feminino, e o ri, ela, Metzalzelet, ela toca Metzalzelet, ri Metzalzelet, ok? Metzalzelim, Metzalzelim. É o plural. Nós, vocês, eles, nachnu, atem, hem, metzalzelim, metzalzelim. Tocamos, né? Ou então tocam. E anachnu, atem, hen, nós, vocês, feminino, ou elas, metzal, metzal, tá muito pequenininho aqui, metzalzlot, metzalzelot, metzalzelot. Não é metzalzelot, como eu falei. Você tem que pronunciar o primeiro Shivá, seria mudo, e o segundo audível. Então tem dois Shivá juntos. Então, metzalzelot, metzalzelot. Aqui, metzalzelim, metzalzelot. Ok? E o nosso último verbo aqui é o verbo liftoar. Liftoar. Não tem na lição desse modo finitivo, liftoar. Tem potahat. Hi potahat et adelet. Mi potahat et adelet. Quem abre a porta? Ruth potahat et adelet. Ruth abre a porta. Então, poteach. Então, ani, ataihu, poteach. Não digo poterra, que é poteach. Quando vocês têm esse het final e esse patar, que é esse tracinho, som de A, você fica na paroxítona, poteach. E fica não fica ha, ar. Em algumas, às vezes, esse patar, né, essa vogal, esse sinal diacrítico, ele vem um pouquinho antes
para lembrar que não é ha, mas armos. É a mesma palavra Mashiach. Se escreve o het e o patach embaixo, mas a pronúncia não é Mashiach, é Mashiach, né? Mashiach, Messias. Poteach, potachat. Abre, masculino, abre, feminino, singular. Potchim, abrem, ou abrimos, né? Plural. Potchot, abrem, ou abrimos, feminino, né? Potchot, potchot, plural. Ok? E nós vimos dois números nessa lição. Nós vimos o número 3, shalosh, né, que a menina fala, né? Po mispar shalosh. Sham mispar tesha. O número 3 é shalosh e o número 9 é tesha. No hebraico, diferentemente do português, no português você tem o número 1 ou o número 2, pode ser feminino ou masculino, né? É um aluno, uma aluna, dois alunos ou duas alunas. E 3 em diante, tanto faz, né? Masculino ou feminino, você não vai diferenciar o numeral. Mas no hebraico, ele é bem diferenciado. De 1 a 19, você vai ter diferença, dependendo se o substantivo é masculino ou feminino, você vai usar o masculino ou o feminino. Então, de 1 a 19. Nós vamos ver hoje rapidamente de 1 a 10, ok? Não precisa vocês decorarem de uma vez só, não teria condições, certo? Tanto é que nessa lição nós vimos somente o shalosh, o 3, certo? E o tesha, feminino. A gente conta sempre no feminino, mas a gente vai falar o número ou masculino ou feminino, dependendo do substantivo, se é masculino ou feminino, ok? Então vamos lá. Efes é 0, tanto faz feminino ou masculino, Efes, 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 ok? 0. Ahat, agora eu vou falar do feminino, como a gente conta, certo? Ou então se fosse designar o numeral cardinal de uma palavra feminina. Ahat, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, 10. Mais uma vez. אפס, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, 10. Esses são os números femininos. No masculino seria efes, mesma coisa. Aí vem אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה, שמונה, תשעה, עשרה. Interessante que essa terminação, o kametz com o re final, geralmente é a terminação do feminino. Vimos o verbo gar para o singular masculino e gará, que é o singular feminino. Mas no número ao contrário, fica sem terminação. Por exemplo, shalosh e shloshá. Muitas vezes a primeira vogal vai abreviar, né? Temos shalosh para shloshá. Não se preocupe muito com isso. Aos poucos vocês vão aprender de uma maneira intuitiva isso aí. Não é bom decorar as regras, mas de uma maneira intuitiva vocês vão aprendendo de acordo com a lição. E o objetivo é esse. Então, coloquei só por curiosidade aqui os números, mas nesta lição vimos apenas o número shalosh e o número tesha, 3 e 9. E por último, nós vimos que a família Doron, Mishpachat Doron, Gará, Brihov, Masada. Então, a família Doron mora na rua Masada. Eu até não falei para vocês, a preposição Barihov, ela fica aqui, Brihov, ok? É só a questão da adaptação sonora. Você pode dizer Berihov, Barihov, Masada, mas de uma questão mais sonora, fala Brihov, Masada. Então, aqui está a Masada. Masada em hebraico quer dizer fortaleza. É muito interessante a história de Masada, interessante e triste também. A Masada é uma fortaleza construída pelo rei Herodes. Existiram, na realidade, vários reis eram com esse nome Herodes, né? Mas foi no ano mais ou menos 40 a.C., ele construiu essa fortaleza aqui, em um palácio aqui em cima. E no ano 70 depois de Cristo, com a tomada de Jerusalém, cerca de 1.000 judeus se refugiaram, desculpe, na Slicha, né? Na cidade aqui em Massada. E aqui eles conseguiram viver
se resistir aqui por um bom tempo aqui. Não sei se foi cerca de 2 anos, resistiram aqui, criavam gado, plantavam, não sei como é que eles conseguiam sobreviver aí, cerca de 1.000 pessoas. Eles coletavam água da chuva, mas quando eles viram que batalhões romanos estavam para conquistar Massada, que foi o último reduto judaico, muito famosa essa história, tanto é que Massada, a Unesco colocou como patrimônio da humanidade, né? Então, o que aconteceu? Esses cerca de 1.000 judeus, eles se suicidaram. Eles, num ato corajoso, né, em vez de se entregarem para não serem escravos romanos, eles se suicidaram. Mas como o suicídio é um pecado capital na religião judaica, então eles escolheram o chefe dos clãs que deveria matar a sua própria família, e depois o outro chefe mataria esse primeiro, e eu acredito que os últimos se mataram ao mesmo tempo, os últimos. Nenhum cometeu suicídio. E quando os judeus, aliás, os romanos chegaram lá, encontraram 960 corpos, se não me engano, aqui, e os armazéns cheios de provisão de alimento. Quer dizer, eles morreram, entregaram sua vida, mas não resistiram. Quando viram que não podiam mais resistir, né, aos judeus, eles, eles cometeram esse ato, vamos dizer assim, um ato heróico, né? Cerca de 1.000 judeus. Então, como eu falei, é uma história interessante, mas muito triste também. Então, essa cidade Massada, muito interessante vocês visitarem quando vocês forem a Israel. Tem um teleférico que leva até lá. Antigamente a pessoa tinha que escalar, eu tinha uma subida muito difícil, mas agora existe já um teleférico para vocês conhecerem. E é uma sugestão muito boa conhecer essa região de Massada. Ok, pessoal, essa é a nossa lição de hoje. Estudem e na próxima nós vamos ver a página 141 do nosso livro Iniciação ao Hebraico. Lehitraot.